Olá pessoal, esta aula é sobre sessões críticas em sistemas de tempo real. Trata-se do capítulo 12 do livro. E neste quarto e último vídeo, nós veremos o Immediate Priority Ceiling e uma solução para EDF. No vídeo anterior, nós vimos o Priority Ceiling, que tem uma boa gama de boas propriedades, né? O Priority Ceiling impede o deadlock, ele minimiza o tempo de bloqueio das tarefas ao máximo de uma sessão crítica a qual deve ser identificada, não é, no sistema, e ele acaba também impedindo, por exemplo, a inversão descontrolada de prioridades. O problema do Priority Ceiling é que a implementação dele é um pouco complicada, porque a cada momento a gente tem que manter o controle de qual é a prioridade teto do sistema na perspectiva daquela tarefa e também a herança de prioridade transitiva tem que estar sendo sempre atualizada, o que faz com que a implementação seja um pouquinho chata. Esta nova opção aqui, que é o Immediate Priority Ceiling, na verdade é uma simplificação da implementação do Priority Ceiling. O Immediate Priority Ceiling tem todas as boas propriedades do Priority Ceiling, porém tem uma implementação muito mais simples. Porém tem ainda alguma desvantagem, como a gente vai ver mais à frente, tá? Então vamos lá, como é que funciona o Immediate Priority Ceiling? Novamente, cada tarefa possui uma prioridade nominal dada por alguma política de atribuição de prioridades fixas, né? Por exemplo, deadline monotônico. Novamente, cada recurso tem uma prioridade teto, nada mais é do que a prioridade mais alta entre as tarefas que usam o recurso, porém, então aqui eu continuo tendo que saber que tarefa usa qual recurso de antemão, para que eu possa, de antemão, calcular a prioridade a prioridade teto de cada recurso. Cada tarefa durante a execução tem uma prioridade efetiva que inicia na prioridade nominal, mas ela pode ser elevada. Só que no Immediate Priority Ceiling, a elevação da prioridade efetiva não se dá com herança, como no caso do Priority Ceiling. É um algoritmo muito mais simples. Funciona dessa maneira aqui. A prioridade efetiva é a mais alta entre a própria prioridade nominal da tarefa e as prioridades teto de quaisquer recursos que a tarefa tenha alocado. Então, a tarefa começa com a prioridade efetiva igual à sua nominal e toda vez que ela aloca um novo recurso, a prioridade efetiva dela passa a ser a mais alta entre o teto do recurso recém-alocado e a sua efetiva atual. Obviamente que quando uma tarefa libera, faz o unlock do mutex e libera o recurso, ela retorna a prioridade efetiva que tinha antes do lock. Durante a execução, executa a tarefa apta com mais alta prioridade efetiva, como sempre. Tá? E para a mesma prioridade, caso venha a acontecer, a gente usa FIFO. Então, ao alocar um recurso, a tarefa recebe a prioridade teto daquele recurso, se for mais alta do que a sua prioridade efetiva corrente. Tá? A gente não vai reduzir a prioridade efetiva da tarefa, só vai aumentar. Uma consequência importante aqui é a seguinte: uma tarefa ela irá sofrer apenas um bloqueio no início da sua execução, porque uma vez que a tarefa realmente iniciou sua execução, todos os recursos que ela necessita estarão livres e ela não será mais bloqueada. Se algum recurso do qual ela precisa não estivesse livre, então alguma outra tarefa teria dado lock nesse recurso e teria uma prioridade igual ou mais alta, porque como o recurso alocado
é usado também por esta tarefa em questão, o teto desse recurso alocado, ele é pelo menos tão alto quanto a tarefa em questão. E a tarefa em questão não iniciaria sua execução enquanto aquele recurso estivesse alocado. O bloqueio máximo sofrido por qualquer job, por qualquer tarefa ali em execução, né, é o mesmo do priority ceiling. Tá? Então, observem que o tempo máximo de bloqueio de todas as tarefas aqui é igual ao do priority ceiling, só que é uma implementação muito mais simples. Voltando para o nosso clássico exemplo do capítulo 12, né, a cascata, vamos agora aplicar aqui o Immediate Priority Ceiling. Então, de novo, né, primeira coisa, qual o teto de cada recurso? X é usado por 4 e por 3, então o teto de X é 3. Y é usado por 3 e por 2, então o teto de Y é 2. Z é usado por 2 e por 1, portanto o teto de Z é 1. Começa a execução, chega o T4, não tem mais ninguém para rodar, T4 executa. Chega um ponto que T4 faz um lock-in X. X está livre? Sim, X está livre. Então T4 ganha X, que é esse verde azulado aqui. Ao mesmo tempo, imediatamente, por isso o immediate, imediatamente, T4 recebe a prioridade teto de X, que vem a ser 3. Então T4 roda agora com prioridade 3. Daqui a pouquinho chega o T3, pessoal. Só que o que acontece? A prioridade de T3 é 3, prioridade efetiva de T4 é 3, não é suficiente para preemptar. T3 não preempta T4, vai ter que ficar esperando. E T4 continua sua execução. Daqui a pouco chega o T2. Bem, T2 tem a prioridade mais elevada, mais alta do que a prioridade efetiva de T4, que no instante a gente sabe que é 3. E, portanto, o T2 executa. T2 executa e dá um lock Z. Z está livre? Sim, Z está livre. Então, o lock acontece, o T2 recebe Z. E, imediatamente, tem sua prioridade efetiva elevada para 1, porque é o teto de Z. Então, T2 roda aqui com o Z, que é o vermelho, com prioridade efetiva 1. Daqui a pouco ele dá um lock Y. Y está livre? Sim, Y está livre. Então, T2 recebe Y. E qual é a sua prioridade? Ora, T2 tinha uma prioridade nominal 2, ela foi elevada para 1 no lock Z. O teto de Y é 2. Eu não vou reduzir a prioridade efetiva atual da tarefa 2, que está em 1, o teto de Z, para 2. Não vou fazer isso. Então, a prioridade efetiva de T2 continua sendo 1, o teto de Z, o recurso que ela detém. Ela executa ali o alinhamento, né, o azul e o vermelho juntos, até o ponto que dá um unlock Y. O unlock Y não muda nada, né, porque, enfim, ela está com a prioridade efetiva 1 que vem do Z. Dando unlock Y, isso não muda. T2 continua com prioridade efetiva 1. E nesse mesmo instante chega o T1 com sua prioridade 1. Ora, a prioridade 1 do T1 não é suficiente para preemptar T2, que roda com prioridade efetiva 1. T2 continua executando e T1 espera. Quando T2 executa unlock Z, ele libera Z, e ao liberar Z, ele perde aquela prioridade teto de Z1 que tinha. Nesse unlock Z, T2 volta para a prioridade efetiva 2. Opa, agora T2 com prioridade efetiva 2 é preemptado por T1, que tem prioridade efetiva 1, que é igual à sua nominal 1. T1 executa. T1 executa, dá um lock de Z. Z está livre? Tá, então pega o Z. O teto de Z é 1. Bom, mas tudo bem, T1 também é prioridade 1, não muda nada. Vai até o unlock de Z, libera Z, né? Se tivesse aqui elevado sua prioridade, perderia neste ponto, mas ele não elevou, então continua com prioridade efetiva igual a nominal 1.
T1 executa e conclui. T1 concluiu, agora vai esperar sua próxima ativação no próximo período, sua próxima chegada, né? Então, qual a tarefa apta com prioridade mais alta agora? É T2. Então, a gente desce para cá e executa T2. Quando o T2 termina, lembre-se que T3 está bloqueada, porque ela nem conseguiu começar a executar ainda, né? A gente volta para T4. T4 que está de posse de X e, portanto, roda com prioridade 3, é isso que está bloqueando T3. T4 roda, quando o T4 finalmente dá um unlock X, ela perde a prioridade erguida, elevada, né, de X, ela volta para a prioridade 4, e quando o T4 volta para a prioridade efetiva 4, após o unlock X, ela é preemptada por T3, que tem prioridade 3. Bom, a partir daí o T3 executa, ele dá um lock Y, Y está livre? Sim. Então pega, qual o teto de Y? É 2. Então aqui nesse azul, T3 roda com a posse do recurso Y e prioridade elevada para 2. Depois ela dá um lock X, X está livre? Está livre. Então pega, roda com X e Y, porém o teto de X é 3, ela não vai perder a prioridade 2 que ela tem, então ela mantém a prioridade 2. Dá um unlock X, liberou X, mas não mudou nada, prossegue, dá unlock Y, quando ela dá unlock Y, ela libera Y e perde o direito à prioridade teto de Y, que é 2, ela retorna para a prioridade 3. Mas tudo bem, porque ela está disputando só com T4 agora, ela vai até o fim, conclui, quando conclui, dá lá o seu clock nano sleep para esperar a próxima chegada, né, o próximo período, e a única tarefa apta agora é a T4 aqui no finalzinho, e aí vai e termina T4. Tá? Então, observem como fica bem mais simples de descrever e de implementar do que o Priority Ceiling. Né? Esse slide aqui, ele mostra um pouco isso, né? Aqui nós temos em cima a solução teto de prioridade que nós vimos no vídeo anterior, e aqui embaixo nós temos o Immediate Priority Ceiling, o teto de prioridade imediato. Né? E acaba que o T1 acabou na mesma hora, o T2 acabou na mesma hora, e até aqui o T3 e o T4 também acabaram na mesma hora. Isso não é obrigatório no caso geral, tá? Porque o pior caso dos dois protocolos é igual, mas eu não sei se esse aqui é o pior caso, então não necessariamente seria o mesmo tempo de resposta, tá? Aqui acabou acontecendo. Mas observem que, inclusive, nós tivemos menos chaveamentos de contexto aqui no teto de prioridade imediato. Tá? Observações então, comportamento de pior caso é o mesmo para o Priority Ceiling e para o Immediate Priority Ceiling. O Immediate Priority Ceiling é mais fácil de implementar. Quem bloqueia quem não precisa ser monitorado, porque como eu não tenho aquela herança de prioridade transitiva, e eu não preciso saber exatamente quem está bloqueando quem, de que jeito, para herdar prioridade, não tem nada disso. O cara deu lock, na hora, ganha a prioridade teto do mutex, no caso. Gera menos chaveamentos de contexto, pois não ocorre bloqueio após o início da execução. Esse mecanismo de herdar imediatamente o teto do recurso acaba diminuindo o número de chaveamentos de contexto. Então, requer mais movimentos de prioridade, pois isso acontece a cada uso do recurso. No caso do Priority Ceiling, a tarefa só muda de prioridade se ela herdar a prioridade de alguém, né? E aqui não, aqui é diretaço, deu lock, a prioridade efetiva pode mudar. Agora, o tempo de resposta médio, isso é importante, o tempo de resposta médio aqui, ele é pior. Por quê? Porque a gente faz uma série de bloqueios preventivos.
que quer dizer com isso? No caso do Priority Ceiling, se uma tarefa não bloqueia a outra, ela não herda a prioridade daquela e não bloqueia outras que estão no meio, entre a alta e a baixa, né? Então, se a tarefa 9 bloquear a tarefa 1, ela vai gerar bloqueio para todas entre 2 e 8 no Priority Ceiling. Mas se a tarefa 9 não bloquear a tarefa 1 e, portanto, não herdar a prioridade da tarefa 1, ela não vai bloquear, não vai gerar bloqueio para as tarefas de 2 a 8. Aqui no Immediate Priority Ceiling, ela vai, né? No momento em que eu tenho um mutex, cujo teto de prioridade é 1, porque ele é compartilhado entre 1 e 9. No momento em que a tarefa 9 dá um lock nesse mutex, ela imediatamente sobe para a prioridade efetiva 1 e vai gerar bloqueio sobre 2 a 8, mesmo que a tarefa 1 não execute, né? Então, é como se fosse uma espécie de herança antecipada, preventiva, que a gente nem espera a tarefa 1 chegar, já joga a prioridade da tarefa 9 lá para cima para ela liberar aquele recurso logo. De maneira que quando a tarefa 1 chegar, aquele recurso já está livre. Mas o preço que se paga é piorar a vida das tarefas de 2 a 8. Por isso, o tempo médio de resposta é mais alto aqui no Immediate Priority Ceiling. Uma outra observação, ao longo aí da literatura e das implementações de microkernel, a terminologia varia pra caramba, tá? Por exemplo, em POSIX, o Immediate Priority Ceiling, por vezes, é chamado de Priority Protect Protocol. Em Real-Time Java, o pessoal chama isso de Priority Ceiling Emulation. Também é chamado de Highest Locker Priority. Então, preparem-se, porque vocês poderão encontrar em algum ambiente de programação o Immediate Priority Ceiling com outro nome, tá? Sempre fiquem atentos a respeito de como o protocolo usado funciona. Esse capítulo aqui foi todo focado em prioridade preemptiva fixa, né? Sempre a gente partia ali da ideia de que estamos usando deadline monotônico ou algo parecido para atribuir prioridade fixa e o trabalho partiu deste ponto, tá? É importante deixar claro que, assim como existem vários protocolos para a sincronização no acesso a recursos em prioridade fixa, a mesma coisa acontece com prioridade dinâmica, tá? Vocês vão encontrar várias soluções também para EDF, né? Para prioridade dinâmica. Ele é um pouquinho mais complicado com EDF, porque o que a gente chama aqui de teto de prioridade, os ceilings dos recursos, que no caso de prioridade fixa é fixo, em prioridade dinâmica, como as prioridades das tarefas mudam ao longo do tempo, os tetos também mudam ao longo do tempo. E agora eu posso adaptar, né, o Priority Ceiling para o contexto do EDF. Só que uma adaptação simples e direta, ela é muito mais ineficiente, ela gera um overhead muito grande, porque eu tenho que estar adaptando os tetos das prioridades o tempo todo, né, ajustando eles. O protocolo mais básico, né, o protocolo de referência, vamos chamar assim, para EDF, é o Stack Based Protocol. A gente não vai olhar ele aqui em detalhe, eu só vou citar porque eu acho importante que vocês tenham em mente que, assim como eu tenho várias soluções para prioridade fixa, eu tenho várias soluções para prioridade variável, tá? E se vocês forem olhar isso, vocês fatalmente vão encontrar o Stack Based Protocol. Então, nele, cada recurso tem uma prioridade teto, que é a maior prioridade das tarefas que usam aquele recurso, mas ela muda na ativação e terminação dos jogos. E tem um teto do sistema, que é o maior teto entre os recursos alocados. Muda quando cada recurso é alocado ou liberado. E aí tem regras semelhantes às que nós tínhamos antes para o Stack Based Protocol, né? As propriedades do Stack Based Protocol
são as mesmas do Immediate Priority Ceiling, né? E quando o job inicia, os recursos que ele precisa já vão estar livres, porque senão ele não teria iniciado. O maior tempo de bloqueio novamente corresponde a uma única sessão crítica e também é impossível de ocorrer deadlock. Tá? Não retém o recurso enquanto espera por outro. Ele tem menos chaveamento de contexto do que o Immediate Priority Ceiling e, inclusive, no caso, eu posso usar a mesma pilha por todas as tarefas, desde que não exista autossuspensão. Isso aqui é um recurso muito interessante quando eu tenho um sistema pequeno, onde a memória é escassa, e ao invés de dar uma pilha de execução, né, uma stack, uma pilha de execução para os pushes e pops e calls e subs, né, em vez de dar uma pilha de execução para cada tarefa, eu tenho uma única pilha de execução para todas as tarefas do sistema. Tá? Existem algumas restrições, mas, de novo, num sistema pequeno com restrições de memória severas, isso pode ser muito interessante. Tá? E o espaço de pilha do job que está executando sempre estará no topo da pilha. Fica então a sugestão: quem tiver interesse em sincronização no ambiente do EDF, pesquisar aí o Stack Based Protocol. Com isso, nós terminamos o quarto e último vídeo relativo ao capítulo 12 do livro sobre mutexes para sistemas de tempo real. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!